Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sou o professor Jefferson, tá? De matemática, e hoje nossa aula é sobre multiplicação e divisão com números racionais positivos. Acompanhe comigo na tela. Ó, gente, vamos dar uma retomadazinha aqui das aulas anteriores, né? Onde nós vimos a adição e a subtração de números racionais, né? Na forma fracionária, com denominadores iguais e denominadores diferentes, né? Onde tínhamos que calcular o MMC e, em seguida, dividir o novo denominador pelo de origem e, logo depois, multiplicar pelo numerador de origem para termos uma nova fração equivalente. Na aula de hoje, veremos a multiplicação e divisão, né, de números racionais na forma fracionária. Vamos lá. Multiplicação de frações, né? Vamos aqui um exemplo, né? Anastácio tem um terreno e ele quer usar 1/5 desse terreno para plantar flores. E quer que 2/3 da parte dessas flores tenham rosas. Qual parte do terreno deverá ser plantada com rosas? Vamos lá, devemos calcular 2/3 de 1/5 do terreno, ou seja, 2/3 multiplicados por 1/5. Ó. Vamos ver aqui na imagem. Né? Tem um terreno, né, completo. Né? Primeiro, ele vai dividir o terreno em 1/5. Esse 1/5 ele vai plantar as flores. Né? E observe que desse 1/5, 2/3 ele quer plantar rosa. Ó. Aí notem aqui, ó, tem uma operação 2/3 que multiplica 1/5, né? E resulta ali em 2/15. Observe a imagem 4, onde ele dividiu o terreno em 15 partes, e as 2 partes desse terreno vai ser plantada as rosas, né? Ó, as figuras que você viu, 2/3 de 1/5, ou seja, 2/3 de 1/5 é o mesmo que 2/15. Nesse caso aí, ó, como 2/3 multiplicado por 1/5 é igual a 2/15, Anastácio deve plantar rosas em 2/15 desse terreno. Né? Para multiplicar uma fração por outra, gente, multiplicamos o numerador de uma fração pelo numerador da outra e o denominador de uma fração pelo denominador da outra. Bem simples, ó. Observe. 2/3 que multiplicam 1/5, né? Ó, bem simples, ó. A gente faz 2 vezes 1, né? E 3 vezes 5. Bem tranquilo, mais do que na adição e na subtração, né? 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 5 é 15. Né? Bem simples. Bom, gente, multiplicando um número natural por uma fração, né? Vamos aqui. Todos os números naturais podem ser representados por uma fração, dado que todos esses números naturais são divisíveis por 1. Ou seja, vejam só, o 3 dividido por 1 é sempre igual a 3, não é? Então, ou 5 dividido por 1 é igual a 5. Ou seja, gente, um número natural, ele sempre é uma fração sobre 1. A gente não precisa colocar esse 1, né? Porque a divisão vai dar o número natural. Tá? É só para vocês entenderem por que a gente não coloca o 1 como fração, né? Como denominador. Ó, portanto, para multiplicar um número natural por uma fração, pode ser feito da seguinte forma. Vamos lá. Eu tenho 7 que multiplica 2/9. Ó, esse 1 que está aqui invisível, né? Vem aqui para baixo, né? Aí eu vou multiplicar, bem simples. 7 vezes 2 e 1 vezes 9. Logo, isso resulta em 7 multiplica 2 é 14. 1 que multiplica 9 é o próprio 9. Aqui outro exemplo. 2/5 que multiplica 3. Ó, não precisa eu colocar aquele 1 de baixo, a gente sabe que ele está ali invisível, né? Então eu multiplico 2 vezes o 3, que dá o 6, né? E o 5 que multiplica 1 dá o próprio 5. Ok? Ó, vamos praticar aqui um pouquinho. Em uma cidade, 3/4 dos habitantes têm entre 15 e 30 anos de idade. E 1/5 dessas pessoas declaram ser fluentes em espanhol. As pessoas com idade entre 15 e 30 anos, que falam espanhol, representam qual fração do total dos habitantes da cidade? Bom, vamos lá. Nós temos aí que 1/5 de 3/4, ou seja, os 3/4 dos habitantes que têm entre 15 e 30 anos, né,
Um quinto é que a gente vai saber esse cálculo, né? Essa palavra D, na matemática, ela representa a multiplicação, tá? Toda vez que tiver D, você vai saber que vai ser uma multiplicação, tá? Logo, um quinto multiplicado por 3 quartos, temos 1, que multiplica o 3 é o próprio 3, e 5, que multiplica o 4, é 20. Bem simples, não é? Ó, portanto, 3/20 desses habitantes falam espanhol. Ok? Bem simples. Vamos aqui mais um exercício. Pedro tinha 60 reais. Ele separou 4/5 dessa quantia e gastou 2/3 do que havia separado. Qual fração que ele tinha e gastou, né? Observe, né? De 60 reais ele separou 4/5. E desses 4/5, ele vai gastar 2/3. Ó, vamos aqui essa resposta. Nós temos lá de 2/3 de 4/5. Ó, a palavra Dzinho aí, ó. Logo, resulta numa multiplicação. Assim temos 2 que multiplica 4, né? Numerador vezes numerador, dá 8. E 3 que multiplica 5, denominador com denominador. Assim nós temos, portanto, ele gastou 8/15 da quantia que ele tinha separado, ok? Gente, agora vamos para as divisões, tá? Divisões de frações, né? Dividir uma quantidade significa reparti-la em quantidades menores, todas iguais entre si. As operações de divisão podem ser usadas para, sabendo em quantas partes quer dividir, descobrir quanto haverá em cada parte, né? Sabendo quanto haverá em cada parte, e descobrir em quantas partes se deve dividir. Né, gente? Aqui a divisão de frações, ela é totalmente diferente da divisão dos números naturais. Aqui, ó, veja. Ó. Vamos lá. Repartindo um pouco de leite, né? Se meio litro, né, 1/2 de litro de leite, for repartido igualmente em 4 copos, quanto ficará em cada copo? Vamos lá, né? Observe, né? Temos aí metade, né, da jarra de leite, representada aí na figura, e dessa metade ele quer dividir em 4 copos, né? Vamos ver aí. Então nós temos 1/2, né, metade, dividido para 4. Quanto será? Quem sabe? Vamos lá. Para dividir uma fração por um número natural, multiplicamos a fração pelo número inverso do número natural. Observa aqui, vamos acompanhar aqui. Eu tenho lá 1/2 dividido para 4. Lembrando, gente, que esse 4, ele é uma fração também, né? Como a gente viu nos exemplos anteriores. Ali debaixo do 4 tem um invisível. Vamos lá. Então a gente vai colocar aqui, ó, 1/2 dividido para 4 sobre 1, né? Vamos colocar aqui que a gente sabe que ele existe. Isso é igual. Observa, gente, ó. 1/2 multiplicado pelo inverso da segunda fração. Aqui, ó, repetindo. Ó. Como é que a gente faz essa operação? A gente repete a primeira fração, ó lá, 1/2. Em vez da divisão, vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. No caso, a segunda fração era 4/1. Aí, nesse caso aí ficou 1/4, né? Aí a gente faz o que viu nos exemplos anteriores. Aí voltou para a multiplicação. 1 vezes 1 e 2 vezes 4. Logo, 1/8, ok? Portanto, em cada copo ficará 1/8 de litro de leite, ok? Podemos dizer que, para dividir frações, basta repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração, tá? Não se esqueça que é só a segunda fração que pode ser invertida. E também a operação, em vez de ser divisão, fica multiplicação. Fica bem mais tranquilo, né, gente? Vamos lá, mais um exemplo. Se tivermos uma jarra de suco com capacidade de 3/4 de suco e temos que distribuir em copos com capacidade de 1/8 de litro, de quantos copos precisaremos? Olha só. Ó, temos lá 3/4 de litro de leite e vamos dividir em copos que têm a capacidade para 1/8. Né? Vamos lá, o que a gente viu ainda há pouco? Vamos repetir, isso é igual a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração, né? O 8 vai virar numerador e o 1 denominador. Aí quando virou a multiplicação fica bem tranquilo, né?
É só pegar 3 vezes 8, 24. 4 vezes 1 é 4. Notamos que aqui nós vamos simplificar, né? 24 dividido para 4, 6. Logo, serão 6 copos de suco. Certo? Vamos fazer aqui uma prática agora. Ó, Rui tem 1/4 de bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Rui obter? Ó, observa bem. Tem lá 1/4 de bolo e quer dividir em quantas partes? Em 6 partes. Né? E vamos fazer o mesmo procedimento. Lembrando que debaixo do 6 tem um invisível. Né? Vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Aí é denominador com denominador, numerador com numerador. Né? 1 vezes 1 é o próprio 1. 4 vezes 6, 24. Ou seja, a fração que representará a divisão desejada por Rui é 1/24. Vamos lá, né? Vamos mais aqui um exercíciozinho. Temos 40 litros de leite e queremos distribuir em garrafas de 4/5 de capacidade, né? Quantas garrafas será necessário para essa divisão? 40 litros de leite em garrafas com capacidade de 4/5 desse próprio leite. Vamos lá. Solução. Olha, 40 dividido para 4/5, né? Lembrando que ali debaixo do 40 nós temos o 1. Vamos inverter a segunda fração, né? Era 4/5, agora fica 5/4. Aí vamos multiplicar numerador com numerador, né? 40 vezes 5 é 200, 1 vezes 4 é 4. Assim temos 200 quartos. Mas aí nós podemos dividir, né, gente? Sempre que podemos dividir, temos que fazer, né? 200 dividido para 4 é 50. Ou seja, né, portanto, será preciso de 50 garrafas para distribuir esse leite. Né, gente? Então, gente, finalizando, né? Hoje nós fizemos a aula, lembrando que nessa aula trabalhamos a multiplicação e a divisão de números racionais positivos, tá, gente? Para mais informações, acesse a nossa plataforma Educ, tá? Até a próxima aula.